Ok, de volta ao vivo pela TV Horizonte. São 13 horas para quem está assistindo ao vivo, naturalmente, 13 horas e 16 minutos. Para quem está assistindo às 23 horas, que nós temos reprise, vai dar exatamente 11 horas e 16 minutos, se o relógio não atrasou, né? Às vezes atrasa, né? Muito bem, então vamos voltar a falar do Cruzeiro aqui. Ontem nós tivemos lá no Troféu Guará, tivemos por muito tempo conversando com o Saulo Frois, o próprio Pedrinho. O Pedro Lourenço estava lá também, conversou conosco, está fora, mas está ajudando muito. Deu bicho para os jogadores na vitória apertada contra o Vila Nova. Os mais jovens, né? Só os garotos que ganham 4, 5 mil reais. E fez certo, né? Precisar, esses meninos precisam fez certo. Mas eu dizia para você da questão da penalização do Cruzeiro, a situação toda complicada. Você quer trazer uma notícia boa do Cruzeiro, a gente não consegue, tem sempre um problema. E todo dia vai ser assim até as coisas se assentarem, né? Então, confirmando, vamos dar uma confirmada aqui. Cruzeiro, 7 jogos, 3 pelo jogo contra o Palmeiras. Isso. E mais uma multa de 50 mil reais. Isso. Mais 3 jogos pelo jogo contra o CSA. Mais uma multa de 40 mil reais. Isso. Um jogo pelo jogo contra o Atlético. Esse aí não pode recorrer mais. Esse daí não pode recorrer, que já foi no pleno. Agora, o Cruzeiro tem, então, possibilidade de recorrer dos outros dois. Dos outros dois. Ele corre risco de diminuir ou corre risco de aumentar também. Aumentar, exatamente. No pleno. Eu acho difícil, eu acho que eles vão... como é que fala? Está faltando o termo aqui. Continuar com essa mesma penalidade. Deixar como está. Tanto que a do Atlético foi mantida. A pena do clássico contra o Atlético foi mantida. Eu lamento mesmo, Ronaldo, eu teria dado uma pena maior ao Cruzeiro. Teria dado 2 jogos por essa situação, porque eu achei errado o Atlético não ter sido penalizado. Querendo ou não, a briga foi entre as duas torcidas. Então, teríamos ter tido os 2 penalizados. As penas do Cruzeiro foram mais brandas, como a gente vinha falando aqui. Não teve fatores como no Couto Pereira, como naquele jogo do Atlético Paranaense contra o Vasco em 2013, como invasão de campo. Muitas pessoas, não teve uma pessoa quase morrendo, como foi naquele jogo do Atlético Paranaense contra o Vasco. Então, realmente, a pena do Cruzeiro foi um pouco menor do que a de outras situações tão graves quanto. Mas eu acredito que podia ter sido maior sim. Agora, uma coisa boa para esclarecer é o seguinte, vão ser cumpridas essas penas no Campeonato Brasileiro, né? Opa, alguém tá... Sou eu falando aí de novo. Você falando aqui de novo. No campeonato. Tudo bem. Quem faz programa ao vivo tem essas coisas. Não tenho vergonha nem medo de errado. Mas fala aí que eu vou consertar aqui. Porque o Orlando está falando da competição. Tem muito torcedor que nessa hora, então traz logo, cumpre a pena de uma vez no Mineiro. Obviamente que isso não é possível, porque é uma competição nacional, competição da CBF, e a CBF, nesse tipo de punição, nem aceita que ela seja transferida para outra competição nacional, que é Copa do Brasil, por exemplo, que é disputada num outro formato. Tem que ser cumprido, vai ser cumprida na Série B. Então, se o Cruzeiro não recorrer, não conseguir diminuir essa pena, serão 7 jogos jogados no Mineirão mesmo, mas com portões fechados. O que o Paulinho já falou aqui é muito ruim financeiramente para o clube. Você perde muito ali na receita com bilheteria, esses jogos poderiam ser fora de casa, o Pedro já falou. Aí você traz a possibilidade desses torcedores brigões participarem, mas o Cruzeiro conseguiria ali, o torcedor querendo acompanhar esse momento de reconstrução do Cruzeiro. Você leva um jogo para Uberlândia, outro jogo para Ipatinga, e assim vai dividindo no interior do estado, onde o Cruzeiro tem uma torcida também muito grande, poderia trazer essa facilidade na Série B. Até o momento, se nada mudar, serão 7 jogos na Série B com portões fechados. Você perde o fator torcida. Mas, Alan, teve o caso da investigação da Polícia Civil, que foi uma investigação até que detalhou que esses torcedores já vinham planejando brigas há muito tempo. Esses torcedores, levar esses jogos para fora, também teriam o ônus do seguinte: esses torcedores começariam a brigar aqui em Belo Horizonte, brigariam na porta do estádio, brigariam lá dentro do estádio, brigariam no caminho que eles teriam que voltar juntos. Concordo. Então, querendo ou não, essa pena de portões fechados, pelo menos é mais educativa, considerando que tem em curso uma investigação da Polícia Civil, pessoas foram presas, a gente estava até falando em off aqui, tinha que punir o CPF sim, o grosso da torcida não deveria ser punido, de fato, esses caras deveriam ser presos, mas enquanto eles não são presos, pelo menos a polícia dessa vez, pelo menos está investigando alguém. Sim. Pelo menos já é um avanço. Antigamente e a gente não pode cobrar isso do CPF, da Justiça Desportiva, né? Mesmo. Porque eles não conseguem, o máximo que pode fazer é isso. Banir do estádio. Mas eu ainda acho que o portões fechados para o Cruzeiro é pior. É pior porque não tem apoio do torcedor, não tem pressão. Quem vier aqui vai jogar em casa, vai jogar num estádio grande como o Mineirão. Não vai sentir pressão nenhuma. Mas em alguns casos é bom, Paulo. Por exemplo, muitos times vêm jogar trancado é ruim mesmo. Mas assim, só mostra como esses caras só jogaram contra o clube. Exatamente. Brigando tanto que foi. Mas considerando o nível técnico da Série B, o Cruzeiro é o time de mais camisa da Série B. Isso é inegável, todo mundo concorda.
Ou alguns times que viriam aqui jogar trancados contra o Cruzeiro, às vezes jogam mais abertos. Aquele jogo seria um ferrolho, que o time vinha aqui por um empate, às vezes o time vem mais aberto, o Cruzeiro pode ter um ganho técnico com isso também. Acho que quem vem fechado vai vir fechado do mesmo jeito, vem aqui sabendo que vai arrancar um empate, acho que vai dificultar mesmo aquele ímpeto do Cruzeiro, né? Porque você tem o torcedor ali no cangote, ali fungando ali o tempo inteiro, pegando o pé do jogador. Exatamente. Vamos falar de coisa boa do Cruzeiro? Vamos mostrar quem que o Cruzeiro apresentou hoje? Vamos, Jonathan Robert já traz. Jonathan Robert. Tem o nome de ator de novela? Jonathan Robert. Nome de ator de filme. Já deve ter feito uns 3 ou 4 filmes, né? Com certeza. Mas pelas informações do Sul, não sei se é tão boa assim, não. Vestiu a camisa 49. Você falou que o Orlando acabou de falar, vamos falar de notícia boa, veio o Paulinho jogando água no show. Mas... Camisa 49. 49. Vai entender. Deu certo aqui. Então o Ronaldinho, né? Seguindo aquela lógica, não é reforço, então, né? É contratação. É contratação até que prova. Então, vamos ver o que esse homem falou. Ele fala bem, vamos ver. Vamos lá. Minhas características são o drible e eu sou um jogador de muita técnica. Então, eu jogo ofensivamente como defensivamente, procuro sempre ajudar a minha equipe. Me vejo sim. Acho que, independente da situação, é uma oportunidade para todos, é o sonho de todos. É o que a gente gosta de fazer, que é jogar futebol. Mas o grupo todo me acolheu bem, tive uma recepção muito boa e acho que tem tudo para dar certo e acho que estou pronto sim. Eu soube que era um time que tinha bastante jogadores jovens, que estava subindo na base. Mas acho que não é um problema, porque todos os jogadores estão se dedicando, estão com vontade de querer conquistar e reconstruir o Cruzeiro. E acho que todo mundo junto, todo mundo um lado do outro, acho que tem tudo para fazer o Cruzeiro voltar para onde ele merece. Agora, eu procuro, né? O tempo passa, vai passar para todo mundo, está passando para mim, evidentemente. Perdão, que já estou nisso há mais de 40 anos, mas eu procuro, claro, ficar mais jovem, né? Me atualizar com as coisas, etc e tal. Acho que o Paulinho conhece um pouco de beleza, esse negócio todo. Pode... Por que esse negócio de cortar um pouquinho? Porque se for uma coisa interessante, vou fazendo minha sobrancelha também, está até precisando fazer. Mas tem que saber se foi ele cortou ou se cortou quando eu era criança aí, arteiro. Por exemplo, eu aqui, ó. Tem uma falha aí, aqui, tem uma falha, foi na mesa. Não é você que mandou nossa Flavinha cortar, não? Não ficou mais chavoso, não, né? Não. Então você tem que saber se foi ele que cortou. Ali, como tem dos dois lados, parece que é o estilo, né? É o estilo chavoso, Que estilo é esse que eu não conhece esse estilo? Conheço. Aprovar, não aprova, não. Não aprova, Muito bem. Para terminar, o Cruzeiro acabou de soltar uma nota oficial, né, Pedro? Exatamente, Orlando. 25 milhões, a dívida que o Saulo Frois até falou ontem com alguns colegas no Troféu Guará. 25 milhões que devem ser pagos agora no primeiro semestre, cerca de 22 milhões no segundo semestre, 2021 sem dívidas e 5 milhões em 2022. Essas dívidas da FIFA que o Cruzeiro tem. Mas, Orlando, infelizmente, o Cruzeiro precisa de pauta positiva. Você falou de notícia boa. Eu tenho uma dúvida quanto a esses reforços que o Cruzeiro está trazendo. Entre trazer o Jonathan Robert e dar uma oportunidade a um dos meninos da base, eu preferia dar uma oportunidade a um dos meninos da base. Incha o grupo, o Cruzeiro já tem muitas dívidas. Enfim, espero que dê certo, espero queimar minha língua, assim como o Machado também e tal. No entanto, o Saulo Frois ontem, eu acho que ele cometeu um equívoco, ele deveria gerar, a diretoria do Cruzeiro está precisando gerar a pauta positiva, que todo dia sai uma notícia ruim do Cruzeiro, a diretoria... Não tem como segurar isso aí, Pedro. Mas eles deveriam fazer alguma coisa, alguma pauta positiva, eles deveriam tentar fazer, não eles ficarem soltando coisas do tipo, criar um clima de alarmismo. Da Série C, de soltar o termo soltar, Série pode C. cair para a Série C, o Cruzeiro não precisa disso. Porque poder até pode, mas é assim, é o último caso, e em caso você não pagar, e ser notificado de novo pela ontem, na verdade, FIFA. foram só pautas negativas. Só pauta negativa. Por exemplo, na hora do Rafael, por exemplo, eu falei assim, gente, o Cruzeiro não pode fazer um negócio desse. Se o Cruzeiro colocar uma multa de 10 milhões no contrato do Rafael, ele simplesmente atesta que ele vai ter que pagar o Atlético 15 milhões. Simplesmente atestando isso. Que aí reconhece a legalidade dessa multa, que ainda muita gente, o próprio público contesta. Contextualizar é que a multa é ilegal.
A multa é ilegal. O Cruzeiro vai lá e copia e faz igual? Até porque o argumento do Cruzeiro justamente era, isso daí cerceia o direito de liberdade do trabalhador de atuar em outro lugar. E aqui vamos falar o seguinte também, é uma situação completamente diferente. Totalmente Né? diferente. O Cruzeiro deve ao Rafael 9 milhões. Gente. Exatamente. O Aí vai Rafael pedir... tá abrindo mão de 9 milhões para sair do clube. Aí, como o Cruzeiro, essa informação de bastidores, ficou sabendo que realmente há um interesse da parte do Atlético, o Cruzeiro travou a rescisão. Travou a rescisão devendo o jogador. Agora, vai ficar com ele mais tempo? Vai ficar devendo mais ao Rafael. Sim. Né? Já tem audiência marcada para o dia 12, né? Na Justiça do Trabalho. A informação que a gente tem também é de que o Rafael, assim como o David, vai pegar a malinha dele e vai embora. Vai ganhar audiência, com certeza, pelo fato do clube estar devendo. Muito provavelmente só o Ederson que teria condição de perder para o Cruzeiro. Isso. O Ederson parece que estão contornando essa situação do Ederson aí, né? Para trazê-lo de volta ao clube. Mas será que a torcida ia aceitar isso com naturalidade? Aceita porque precisa dele, né? Claro, Acho que pelo ele é momento, necessário. Mas ele dá uma pisadinha de bola, parte da torcida. Jogador ficou bem jovem, chateado. a torcida também dá uma aliviada. Aí a gente faz aquele trabalho, né, pra torcida maneirar, etc. O Cruzeiro não está muito na fase de ficar pegando o pé de ninguém, não, viu, Orlando? Torcida do Cruzeiro aí, porque o Ederson tem muita qualidade, vai fazer mas diferença no meio torcedor de sabe campo. como é que é, né, Paulinho? Não tem Mas juízo. não está muito na fase, não. Não tá, não. E o Ederson, ele só fez uma coisa, ele só foi atrás dos direitos dele. Bom, para encerrar as coisas do Cruzeiro e o Bloco também, dizendo que hoje à tarde tem um encontro com o Rodriguinho, né? Dificilmente ele fica, mas porém, contudo, todavia, pode ser. Mas é difícil, né? Porque pelo que ele ganha, o Cruzeiro não vai aceitar, ele também não vai aceitar. E ainda deve ao Piramides do Egito também, deve parte da Mais contratação dívida. dele. Gente, o Cruzeiro tem que fazer uma fábrica de dinheiro. Criar uma fábrica de dinheiro, né? Isso não dá certo não, viu, Orlando? Agora, você não precisa de muito dinheiro, por exemplo, para comprar o carro dos seus sonhos. Basta você ir a Veículos, Chico Sá Veículos, que tem 30 anos de mercado, portanto está tranquilamente como uma líder de mercado também, aceita ser usado na troca, divide seu carro e a sua entrada em até 12 vezes nos cartões de crédito. Chico Sá Veículos fica muito bem localizada. Avenida Francisco Sá, número 700, no bairro Prado. Acesse o site chicosá.com.br ou ligue para lá agora. Ligue já, 3371-2501. Vou repetir, 3371-2501. Depois você comprou o carro, você saiu com o carro, passeou, viajou de férias, voltou, aí você vai pagar a primeira parcela 45 dias depois que você comprar o carro. Só na Chico Sá Veículos. A gente volta dentro de 1 minuto.